Bênção estarmos aqui mais um domingo para adorarmos ao Senhor, não é isso? Bendizer o seu nome, aprender um pouco mais acerca da sua palavra. Eu espero que você tenha tido uma semana muito abençoada. Espero que você tenha chegado aqui hoje assim, pronto para celebrar o Senhor. Mas se a semana for um pouco difícil, se a semana for um pouco puxada, se a semana tiver sido parecida um pouco com a minha, com dificuldade até para ter tempo de dormir à noite, eu quero lhe dizer que celebra o Senhor do mesmo jeito, porque Ele guia todas as coisas, Ele está aqui, Ele tem contemplado seu caminhar e Ele merece toda a nossa adoração, Ele merece toda a nossa celebração, né? Não é porque as coisas não deram tão certo como a gente planejou que a gente vai deixar de celebrá-lo. E aí a gente já começa falando em celebração. E se você tem vindo pelo menos os últimos 3 domingos, você tem visto que iniciamos uma série aqui na igreja, a celebração. Na verdade, a série é nutrindo, né, a questão das disciplinas espirituais na nossa vida. E hoje vamos falar acerca de celebração, nutrindo uma vida de louvor, tá certo? A série que a gente tem trabalhado esses últimos 4 domingos é Cultivando uma Vida Transformada. Então, hoje é o encerramento dessa série. A gente já conversou aqui já foi conversado, né, acerca de simplicidade, acerca de solitude, acerca de confissão. E intencionalmente, eu não sei se você percebeu, mas as disciplinas espirituais que foram trazidas, que estão sendo trazidas, são disciplinas espirituais não muito faladas. São disciplinas espirituais não muito conhecidas, digamos assim, como disciplina espiritual. Todo mundo fala acerca de celebração, todo mundo sabe, todo mundo entende, mas celebração enquanto disciplina espiritual, normalmente é um tema que não é falado. Solitude, né? Às vezes a gente escuta a palavra assim, vê o que é solitude. Se você faltou esse domingo, foi conversado sobre ter um tempo a sós com Deus, ter um tempo isolado, ter um tempo separado, ter um tempo para você se conectar com o Senhor de uma forma diferente, sem tanto ruído dessa nossa vida. E a gente viu confissão também como disciplina espiritual, que foi domingo passado. Quando a gente fala sobre celebração, eu não sei vocês, mas é muito interessante, vem muitas vezes aquela primeira ideia que vem na nossa cabeça é, o que é celebração? Celebração é cantar, é adorar, é aquele momento de êxtase, é quando o ministério de louvor chega aqui e traz um hino como esse de adoração ao Senhor, e aí você levanta a sua mão e você diz santo, 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 e aí a celebração meio que toma esse viés apenas de ser levado em adoração através de uma ministração externa, né? Mas eu não sei se vocês já pararam para pensar que celebração é uma disciplina espiritual. Eu não sei se vocês pararam já para pensar ou se vocês já ouviram dizer que Deus, Ele tem todo o interesse que nós, enquanto seus filhos, caminhando aqui na terra, estejamos alegres. Eu não sei se alguém já disse para vocês assim, olha, pode estar tudo dando errado aí fora, pode estar um caos a sua vida, pode estar cheio de problema, mas Deus, Ele rege todas as coisas, Deus, Ele é soberano e através de sua soberania, Ele espera que você o louve. Você vai confiar que essa soberania do Senhor, ela é na vida do irmão, que está tudo bem na vida dele, mas vai confiar que é na sua também, quando às vezes as coisas não estão lá indo muito bem. Então, muitas vezes a gente pensa logo que celebração é isso, né? Celebração é só estar aqui e levantar a nossa mão e cantar louvores a Deus e tudo mais. E isso é celebração também, mas hoje eu quero convidar vocês a gente dar uma caminhada na palavra do Senhor e entender algumas coisas. 3 lições, 3 verdades acerca de celebração. E como celebração impacta a nossa vida quando ela é olhada da forma de uma disciplina espiritual. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Aí a gente vai fazer, na verdade eu acho que vocês já fizeram essa associação, né? Estamos falando hoje acerca de celebração,
E aí eu convido você a abrir sua Bíblia em Salmo. Você já tende a abrir no Salmo de número 100, né? Mas errou, não é o número 100 que a gente vai, o Salmo de número 100 que a gente vai conversar hoje. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126. Salmos de número 100 é uma ordenança, né? Celebre ao Senhor, aclame ao Senhor, né? Louve ao Senhor, diga palavras de louvor e de júbilo ao Senhor. Mas aí hoje a gente não vai trabalhar esses salmos. A gente não vai conversar acerca dele. A gente escolheu um outro salmo para a gente conversar nesse dia. Amém? Todos acharam? Então, Salmos de número 126 diz assim: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam da colheita. Você pode agradecer ao Senhor pela leitura que fizemos nessa manhã? Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque nessa manhã, Senhor, temos a oportunidade de aprender um pouco mais acerca de celebração e entender que celebração não é uma atitude automática, Senhor. Que celebração não é algo que, quando somos provocados muitas vezes pelo ministério de louvor da igreja, nós expressamos o louvor a Ti. Mas que celebração, Senhor, é uma disciplina espiritual e que ela se manifesta e vai se manifestar e deve se manifestar em nossas vidas todos os dias, todas as horas. Nós devemos estar celebrando, alegres, felizes por quem Tu és. Obrigado por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Estamos falando acerca de disciplinas espirituais. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo disciplinas espirituais, esse nome às vezes é muito pesado. E aí a pessoa pensa logo em algo ruim, algo difícil, algo complicado de aplicar à nossa vida. São as disciplinas espirituais. Eu até brinquei no primeiro culto, eu disse: eu sou militar. E aí um militar dizendo que não gosta do termo, né, disciplina. Mas não é isso, é só porque às vezes o termo, a palavra, né, você ouve assim: você deve exercitar as disciplinas espirituais. E aí causa um certo afastamento, uma certa estranheza. E aí eu falei, talvez para pessoas assim como eu, a gente podia trocar o nome do termo, a frase, né? A gente dizer, ao invés de disciplinas espirituais, vamos pensar em práticas diárias. Então, a gente não chama mais disciplinas espirituais, mas chama práticas diárias. E aí a gente já estudou, a gente já viu alguma coisa aqui nesses últimos domingos acerca de solitude, né? De tirar um tempo a sós com Deus. E aí, se a gente encarar as disciplinas espirituais como práticas diárias, a gente vai chegar assim e vai dizer: poxa, a minha solitude, o meu tempo separado com Deus, só eu e Deus, parece que não está mais diário, ele se tornou semanal. E aí a gente sabe que não está muito legal, precisa ver essa parte aí. Ou então a gente faz, mas a minha disciplina espiritual de confissão, ela meio que se tornou mensal, é tão corrido a nossa vida, e eu vou agindo no automático, e eu decido coisas todo dia, eu trabalho todo dia, eu cuido de criança todo dia, eu faço tudo todo dia, e aí eu lembro de confessar os meus pecados, verdadeiramente confessar, né? De chegar e dizer: Senhor, eu errei. Não é aquela oração, meio que aquela oração fast food: Senhor, perdoa todos os pecados e vai embora. Tipo assim, pegou, pediu perdão e caminha. É aquela oração mesmo de se derramar e dizer: Senhor, realmente eu não podia mais estar errando nisso, mas eu estou errando, me ajuda. E aí meio que a gente para assim às vezes e faz: eita, parece que a minha disciplina espiritual de confissão se tornou mensal, eu só consigo entender, eu só consigo confessar na ceia.
Porque eu entro na igreja e eu venho todo feliz. Quando eu boto o pé na igreja, eu vejo a ceia posta. E aí eu começo. Eu faço a interpretação errada daquele versículo, né? Se eu tomar a ceia indignamente, se eu estiver em pecado. E aí eu saio tentando, antes do momento da ceia, pedir perdão por tudo que é mais grave. Sobra um monte de coisa que Deus está querendo ali transformar. Mas não deu tempo de pedir perdão. Aí também eu não tenho mais tempo de orar, só o outro mês. E aí a gente vai nessa caminhada, nessa jornada desenfreada e acaba errando em relação às disciplinas espirituais. Então, pensando nas disciplinas como práticas diárias, a gente pode simplesmente parar e olhar o quanto precisamos amadurecer nessa área da nossa vida. E aí, as disciplinas espirituais são o caminho para que nós possamos estar prontos, para que nós possamos estar aptos diante de Deus para sermos transformados. Enquanto que para a salvação, nós não precisamos fazer nada, é de graça. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é suficiente para nos encontrar. Enquanto em relação à salvação eu não tenho essa responsabilidade, em relação à minha jornada, em relação à minha vida, após ser encontrado por Cristo, a responsabilidade é minha, a construção é minha, eu tenho que fazer. E aí as coisas mudam um pouco de figura, porque eu, talvez parando para analisar os dias de hoje, eu começo a observar que na minha vida, e aí eu não sei se na sua vida é assim também, mas na minha vida é meio que assim, eu tenho as disciplinas espirituais que eu preciso exercitar. Eu tenho Deus esperando eu exercitá-las para estar pronto para ser transformado por eles. E aqui eu tenho uma rotina. E aí o que é que eu tento fazer todo dia? Eu tento pegar as disciplinas espirituais e incluir dentro da minha rotina. Se eu acordo às 7 da manhã, eu começo a pensar, eu vou acordar às 7 da manhã, e aí eu tenho que fazer isso e fazer aquilo. E aí eu começo a colocar as disciplinas espirituais dentro da minha rotina. Quando na verdade a gente podia parar assim, e ao invés de tentar incluir as disciplinas espirituais na rotina, a gente deveria fazer o movimento inverso. Ei, peraí, eu estou precisando, isso é obrigação minha, eu preciso colocar a minha rotina nas minhas disciplinas espirituais. Eu faço esse exercício. É fácil? Não é fácil. Se eu acordo às 7, eu começo. Agora eu vou precisar acordar às 6h45, porque eu tenho essa prioridade. Se eu não quiser acordar às 6h45, eu tenho que fazer o que eu faria às 7. Mais para frente, tenho que botar às 7h15. Eu fazendo isso, eu começo a dar prioridade ao que é prioridade na minha vida. E aí, nessa esteira de entender o valor que as disciplinas espirituais têm para mim, nessa esteira de entender o que isso transforma verdadeiramente o meu ser e a forma como eu vivo o Evangelho. Eu lembro de uma frase, ou um período, um texto, de um autor chamado Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, que diz assim: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. Lembra daquela oração rápida? Que a gente faz assim: Senhor, perdoa todos os nossos pecados. Ele vai dizendo, a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente hoje não é de um maior número de pessoas inteligentes ou dotadas, ou superdotadas que seja, mas a maior necessidade, ou a necessidade urgente dos dias de hoje, são de pessoas profundas. São de pessoas que entendam o porquê estão fazendo alguma coisa. E às vezes nós estamos espalhando o Evangelho, falando do Evangelho, vivendo o Evangelho, mas não temos dado chance para que nós mesmos nos aprofundemos. E a forma como conseguiremos fazer isso é através das disciplinas espirituais. Elas são democráticas. Alguém que chegou na igreja agora e não entende nada, absolutamente nada teologicamente falando, ela não sabe nem que foi encontrada por Deus ainda. Ela tem a mesma capacidade de exercer essas disciplinas que alguém que tem 30, 40 anos aqui, ouvindo a ministração da palavra e tendo uma vida devocional diária. As disciplinas espirituais, elas são para todos. Elas são apenas o caminho, como a gente vem falando,
que nós nos colocamos à disposição do Senhor. Então, elas são democráticas, mas elas não são orgânicas. E aí eu não sei se você está entendendo onde a gente vai chegar. Todos podem praticar e todos devem praticá-las, mas ela não nasce só. Você não entra na igreja e do nada o Espírito Santo se move dentro de você e você começa a adorar e você começa a cantar júbilos ao Senhor, cantar hinos de júbilo ao Senhor e você começa a ter um momento a sós com Deus e você... Não. Elas não são orgânicas, elas são conquistadas. Elas são fruto da sua responsabilidade em chegar e tirar um tempo a sós com Deus. Em chegar e tirar um tempo a sós para meditar na palavra, para orar, para jejuar e para exercer todas as disciplinas. Intencionalmente temos falado das menos conhecidas, né? Solitude, confissão, celebração, mas tem muitas outras que você pode descobrir. Então, é inegável que Deus quer que nós estejamos felizes, que nós estejamos alegres. É inegável que Deus tem para nós uma vida de alegria. Às vezes eu me preocupo quando eu vejo um cristão que olha a vida de uma forma melancólica ou de uma forma dura, de uma forma engessada, onde não existe prazer, onde não existe a satisfação. Não foi para isso que Deus nos chamou. E aí você pode olhar para mim e dizer assim, você está falando isso porque você tem emprego, porque você tem casa, porque você tem isso, porque você tem aquilo. E aí talvez seja o primeiro pensamento que tenhamos que desconstruir quando falamos de disciplinas espirituais. Porque eu posso não ter nada humanamente falando, mas se eu tiver Deus na minha vida, eu tenho todas as coisas. E aí a gente começa a entender porque eu posso ter uma vida de celebração constante. E porque eu devo ter uma vida de celebração constante. E porque eu devo fazer um exercício todos os dias. Que é acordar ou em algum momento do dia. Dizer, Senhor, muito obrigado. Porque pode até estar faltando isso. Mas eu tenho muito mais do que o que está faltando. Eu tenho a Tua presença em minha vida. Eu recebi a salvação. Eu recebi o perdão dos meus pecados. Eu recebi a esperança da vida eterna, eu recebi muitas outras coisas, e tudo isso é motivo suficiente para celebrarmos, fora as coisas materiais que Deus nos permite ter. Então, no Salmo 126, e é por isso que eu escolhi para essa manhã, para esse dia, porque o Salmo 126, ele vem ocorrer uma celebração que ocorre não num momento muito bom do povo de Deus, não estava tudo muito bem, e a gente vai ver isso no decorrer do texto. Não estava tudo muito tranquilo, mas eles celebraram ao Senhor, mesmo quando não estava tudo muito tranquilo. E antes de nós irmos para as 3 rápidas lições que queremos trazer nessa manhã, eu queria te fazer 3 perguntas. Você responde para você mesmo, é individual, é um exercício. Eu queria perguntar a você, podemos celebrar ainda que estejamos em meio ao caos? O que é que você acha? Segunda pergunta, a nossa celebração pode testificar acerca da confiança que nós temos em Deus, em um Deus que tudo pode? E a terceira pergunta, quando foi o nosso último ato de celebração? Só pelo que já lemos e entendemos até agora, nós não estamos perguntando qual foi a última vez que você cantou. Nós não estamos perguntando qual foi a última vez que você orou. Nós não estamos perguntando qual foi a última vez que você disse palavras de adoração ao Senhor. Nós estamos perguntando qual foi a última vez que, movidos pelo que temos, que é o Espírito Santo em nossa vida, nós sentimos uma alegria tão intensa que abrimos a nossa boca e dizemos assim, glórias a Deus. Ou abrimos a nossa boca e louvamos ao Senhor com uma canção. Ou abrimos a nossa boca e cantamos um hino ao Senhor. Repare que muitas vezes o ato de cantar ou de falar é muito simples. O ato de fazer isso, movido por Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus, é uma disciplina espiritual. Nós vamos ter que conquistar. Então a primeira lição, podemos celebrar olhando para o que Deus já fez. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Nós podemos celebrar olhando tudo aquilo que Deus já fez.
A sua vida pode estar muito ruim, a sua vida pode estar em um desequilíbrio muito grande, às vezes uma enfermidade severa nos tira do eixo, tira o nosso equilíbrio. Mesmo assim, nós podemos adorar, nós podemos celebrar por tudo que Deus já fez. Não só em nossa vida, mas na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos filhos. Pelo que Deus fez na cruz do Calvário, pelo sangue derramado, motivos não nos falta. Muitas vezes o que nos falta é esse exercício. E esse exercício nós vamos conseguir fazê-lo através de momentos de solitude. Se você lembrar, quando Marcos falou aqui acerca de solitude, a palavra inteira não nos levava para uma ideia de contemplação a Deus de 24 horas, ou de 3 dias, ou de 5 dias, ou de uma meditação. Não. Nos falava de uma decisão, de tirar um tempo, ainda que pequeno, para estar a sós com Deus. E nesse momento, a sós com Deus, conseguir lembrar de tudo que Ele já fez. Se cada um de nós parássemos agora e começássemos a analisar a nossa vida lá de trás, de quando fomos encontrados pelo Senhor até agora, nós conseguiríamos ver uma mão forte e poderosa nos sustentando e nos trazendo até aqui. Isso é muito forte, é um motivo muito forte para celebrarmos a Deus. Então a primeira lição: podemos celebrar olhando para tudo que o Senhor já fez. O texto que lemos hoje, Salmos 126, ele começa com a celebração dessa. Como a gente já falou, o povo estava cativo, eles estavam exilados na Babilônia. O povo de Deus tinha sido levado e feito escravo. Estavam na Babilônia. Deus move o coração. Deus move o coração do imperador. Deus move o coração do rei. O povo é liberto. O povo sai daquele cativeiro de 70 anos. E o povo volta para a sua terra. O povo volta para Jerusalém. Só tem um problema. Jerusalém está arrasada. Não existem mais muros. Vocês vão lembrar da história de Neemias mais na frente. Não era um cenário bom. Era uma grande vitória ser liberto do exílio. Mas era um desafio muito grande que eles tinham para frente. E aí eles são libertos, eles saem, eles no deserto. E aí eles param e fazem: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. E até as outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Eles não estavam ainda vivendo aquilo que eles queriam. Eles não estavam na restauração completa. Mas eles pararam. E nesse momento de solitude, eles conseguiram enxergar o que Deus já havia feito. E aí você faz o mesmo exercício que o salmista no Salmo 114 vai fazer. Que é louvar o Senhor por quem Ele é. Quem abriu o mar vermelho? O salmista vai perguntar. E aí no final ele vai dizer: o Deus Todo-Poderoso. Ele já dá a resposta. Então é esse o exercício que nós temos que fazer todos os dias. Esse salmo número 126, é um salmo de peregrinação ou romagem, como muitos falam. É um salmo onde eles ainda não estavam com a vitória completa, digamos assim. Eles ainda eram peregrinos, ainda estavam caminhando. Estavam nesse período, mas eles pararam e celebraram ao Senhor. E eles não celebraram com a cara fechada. A boca deles se encheu de riso. E aí muitas vezes a gente vê algumas pessoas falando por aí, principalmente na internet: o cristão é sério. O momento de adoração a Deus é um momento solene e sério. É sim, é um momento solene, é um momento sério. Mas tem vezes que a nossa boca vai se encher de riso. Porque nós vamos lembrar da mão poderosa do Senhor que nos acompanhou durante um momento difícil da nossa vida. Durante toda a nossa vida, mas em especial durante um momento muito difícil da nossa vida. Então, o povo antes exilado agora consegue adorar o Senhor. E aí, essa lição nos lembra de uma coisa: muitas vezes o que precisamos, na verdade, não é de uma intervenção divina, não é de um milagre. Muitas vezes o que precisamos, na verdade, é só parar e ter um momento de solitude.
O que precisamos, na verdade, não é que Deus venha e transforme aquilo que estamos vivendo. O que nós precisamos é parar e, Deus, obrigado por tudo que passou, e celebrar pelo que Ele já fez. A salvação, o sustento, os livramentos e a própria companhia do Mestre na caminhada é motivo suficiente para celebrarmos ao Senhor. A segunda lição: podemos celebrar em meio à jornada. Lembre-se que a gente falou que eles estavam numa jornada, tinham saído, tinham deixado o cativeiro babilônico, estavam ainda sem o lugar, sem a terra. Eles tinham saído, mas os reinos ao redor os oprimiam, eles não tinham uma vida fácil. Na hora que foram levados cativos, a terra deles foi ocupada, a terra estava ocupada, e ninguém que ocupou aquela terra gostaria de vê-los novamente ali. Então dificultavam as coisas para eles. Eles tinham escassez, eles estavam nessa luta, mas eles estavam celebrando através da simplicidade. Eles estavam celebrando em meio à jornada. E simplicidade foi outra disciplina espiritual que podemos estudar aqui nesses últimos domingos. A disciplina espiritual da simplicidade também nos leva a uma vida de celebração. Assim como a solitude nos leva à celebração, a simplicidade também o faz. Se você olhar para trás, eles tinham a Babilônia, para frente eles tinham a cidade de Jerusalém, eles tinham o lugar deles totalmente arrasado. No meio de tudo aquilo, eles tinham as pressões externas. E aí no versículo 4 eles fazem um clamor ao Senhor. No versículo 4 eles diz, no versículo 4, o salmista fala: restaura, Senhor, a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Em outras traduções, ele vai dizer como as correntes do Negueb. Então, a maior parte daquele território, há um pouco de geografia, só para você entender o que eles estavam dizendo. Aquele território, boa parte dele era um deserto, e não era aquele deserto de areias fininhas, granuladas, que eles caminham com dificuldade, mas dá para caminhar. Não dá para fazer aquela questão da coluna de fogo e da nuvem durante a jornada. É um deserto que é formado em boa parte dele por grandes montes e pedregulhos, e aquelas montanhas em meio ao deserto, elas precisam ser vencidas. E aí ele vai falar, pedir ao Senhor que restaure, porque durante quase todo o ano não chovia, mas de forma sazonal, em poucos períodos do ano. Desciam águas, choviam no cume daqueles montes, ou ao redor daqueles montes. E essas chuvas que caíam, vinham rasgando os desfiladeiros, vinham rasgando os vales que antes tinham rios que agora estavam secos, rios que você podia ver a terra rachada, e aquela água vinha como um dilúvio, como uma corrente, por todo aquele leito que antes era seco, e onde aquelas águas passavam, tudo reverdecia, e onde aquelas águas passavam, tudo ganhava vida novamente. E o que o salmista está dizendo está tudo difícil, mas faz na nossa vida, faz com o teu povo o que tu fazes lá no deserto, com as correntes do Negueb. Manda água, manda essa água que revigora, manda essa água, faz essa intervenção milagrosa na vida do teu povo, para que nós possamos continuar caminhando. E aí o salmista, ele faz esse pedido, e para nós entendermos como a simplicidade nos leva a uma vida de celebração, nós temos que olhar para aquele povo e entender que aquelas pessoas, elas não eram pessoas especiais, diferentes de nós, elas tinham as suas aspirações, elas tinham as suas vontades, elas tinham aquilo que elas queriam fazer em sua vida. Mas elas estavam ali caminhando, elas estavam ali peregrinando, elas estavam ali não por si mesmas, não para fazer somente as suas vontades, mas elas estavam ali por um bem maior, elas estavam ali por um projeto maior, por um destino maior, que era voltar à sua terra, ter a sua terra restabelecida, e na terra dada por Deus, adorar o Senhor dos Exércitos.
se nós pararmos nesse mundo tão corrido e entendermos que precisamos da disciplina espiritual da simplicidade para colocar cada coisa no seu lugar, nós vamos entender que existe tempo certo para trabalhar. Nós vamos entender que existe tempo certo para conquistar. Nós vamos entender que existe tempo certo para todas as coisas, inclusive para semear no campo das disciplinas espirituais. Nós, se exercermos a disciplina espiritual da simplicidade, vamos conseguir entender que eu posso não conquistar tudo aquilo que, enquanto um ser humano, eu gostaria de conquistar. Eu posso não conquistar o carro que eu queria, a casa que eu queria, os bens materiais que eu queria, mas que eu fui chamado para um projeto maior, que é adorar o Senhor, que eu fui chamado, que eu fui escolhido, que eu fui alcançado por algo maior, que é adorar a Deus em espírito e em verdade, e que o céu é o que está proposto para mim. Eu vou entender que cada coisa tem o seu lugar, e ainda que eu não conquiste as coisas materiais, a simplicidade exercida enquanto disciplina espiritual me fará celebrar, mesmo quando meus planos derem errado. A simplicidade espiritual, traduzindo tudo que é falado aqui, é mais ou menos assim: eu tenho um carro e eu quero trocar por um carro melhor, e não tem nada de errado com isso, e eu coloco esse projeto nas mãos do Senhor, mas por algum momento, por questão de equilíbrio que devemos ter, eu vejo que se eu trocar de carro eu vou me desequilibrar financeiramente, e eu não troco, e esse projeto é frustrado. Se eu exercer a disciplina espiritual da simplicidade, quando esse projeto for frustrado, eu levanto as minhas mãos para os céus e digo: Senhor, obrigado, porque olhando para trás, eu já andei sem carro, hoje eu já ando em um carro, e só porque não deu certo trocar de carro, eu não vou ficar tão triste assim. Eu posso até ficar um pouco frustrado ou triste, porque eu sou um ser humano, mas eu vou te glorificar, ainda que esse projeto tenha dado errado. E aí a gente pode aprender isso com o Salmo 126. Não estava tudo legal para eles, não. Foram libertos do cativeiro, mas tinham muitas coisas ainda para conquistar. Não foi tão fácil, não era tão fácil. Não sei se você está entendendo porque a gente escolheu o Salmo 126. Porque, como eu falei lá no início, o Salmo 100 é um mandado. Vamos celebrar, vamos adorar, vamos celebrar com júbilo ao Senhor. É um mandamento, amém, glória a Deus. E aí a gente trouxe o 126 para você entender que muitas vezes essa celebração não ocorre quando está tudo bem, ela ocorre quando está tudo muito complicado. E a terceira e última lição que nós queremos conversar com vocês, que nós queremos meditar hoje, podemos celebrar na esperança. Nós podemos celebrar na esperança que existe um Deus que tudo pode. Nós podemos celebrar na esperança que existe um Deus que tudo vê. Nós podemos celebrar na esperança que Deus guia todas as coisas. O ato de semear, ele é individual. Você vai plantar. Nós não temos como garantir a colheita. A colheita é Deus. A colheita é o Senhor que vai fazer. É Ele que vai permitir. A nossa função é lançar as sementes. E aí a gente lança as sementes porque a gente tem a esperança. Muitas vezes você vê muitos cristãos que não conseguem mais orar porque eles não têm esperança. Muitas vezes a gente vê pessoas que não conseguem mais caminhar, vir para a igreja, porque faltou-lhes a esperança. E esperança é um tema difícil muitas vezes da gente conversar, porque o mundo, através da autoajuda e dessa falsa esperança, fica com a confissão positiva dizendo para você toda hora: você vai conseguir, você vai vencer, você é mais, você vai alcançar lugares nunca alcançados. A gente não está falando disso. A esperança do cristão, a esperança que aquele povo lá no deserto estava cantando, estava celebrando, está aí no versículo 5 e 6, que diz assim: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Eles não estavam gritando de alegria, mas eles sabiam em quem eles criam. Versículo 6, eles choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam à colheita. Você é normal se você está chorando durante a semeadura,
Você está no lugar certo se você estiver chorando aos pés do Senhor durante o ato de semear. Você não é menos crente. As coisas não acontecem só para os outros e não para você. Talvez você seja mais bíblico do que os outros. Se você estiver durante a semeadura chorando aos pés do Senhor, a gente pode, vendo a palavra, entender que você pode celebrar na esperança, porque você sabe em quem você crê. Só que, às vezes as coisas não são tão simples, não é só dizer que crê. E aí a gente lembra da disciplina espiritual da confissão. A confissão que nos aproxima de Deus, porque nesse mundo onde nós não temos muita responsabilidade, hoje já recebemos um monte. Já entendemos que exercitar disciplinas espirituais é o nosso trabalho. Exige esforço, eu tenho que ter garra para conquistar. E aí agora eu vou colocar mais uma coisa para você pensar. Existe algo que nos separa de Deus e se chama pecado. Fomos alcançados, mas ainda somos humanos e pecamos. E muitas vezes esse pecado nos afasta de Deus e nós não percebemos. E aí a gente exercita a disciplina espiritual da confissão. É a disciplina espiritual que desnuda o nosso ser, que para e faz assim, mas precisa, isso também é pecado, precisa melhorar, precisa lutar contra ele. Você não pode usar o argumento de que isso é meu temperamento. Você não pode usar o argumento que, mas eu sou assim. Você só pode dizer com humildade, eu sou filho de Deus, me transforma, Senhor. Então, exercitando a confissão, você terá a esperança genuína, a esperança viva. E essa esperança, ela vai mover-se em você, a ponto de você celebrar. Então, o exercício da solitude, muitas vezes, caminha bem juntinho com o exercício da confissão. Eu tiro um tempo para estar sós com Deus. Esse tempo me revela quem eu sou. E aí, através da confissão, eu sou perdoado e consigo celebrar e caminhar. E a conclusão é que, lá no início, nós começamos essa série aprendendo que o propósito das disciplinas espirituais é cultivar uma vida transformada. É estar apto diante de Deus para ser transformado por Ele. E hoje vamos encerrar dizendo que celebração é simplesmente a nossa manifestação diária, exterior. É a nossa exteriorização de atos, de palavras que testificam ou testificando acerca da alegria que temos em Deus. Sabe quando você ganha uma grande bênção? Sabe quando você conquista algo que estava esperando e a alegria invade o seu ser? E aí você canta e você louva e você chama as pessoas, vamos fazer um churrasco na minha casa nova. Tem uma área de lazer maravilhosa, ou então eu tenho uma área gourmet agora na minha casa, vem para o churrasco aqui, você celebra, você ri, e você nem fala o nome Deus, mas tudo aquilo representa o que você enquanto cristão testifica das grandezas de Deus. Isso tem que acontecer todos os dias. Às vezes não vai ter área gourmet, mas vão ter muitos outros motivos para celebrarmos ao Senhor. A alegria que gera a celebração, ela, como a gente já falou, ela não é orgânica, você conquista, tá certo? Mas ela também não é circunstancial. Ela a cada dia está ali presente, você só precisa descobri-la, você só precisa procurá-la para adorar o Senhor. E ela é uma alegria genuína, que reflete aquilo que plantamos em relação às demais disciplinas. Se você reparar, a disciplina da celebração, ela é um reflexo, ela é o produto final da oração, da solitude, do jejum e de todas as outras disciplinas espirituais. Lá atrás, eu pedi para que vocês respondessem 3 perguntas para você mesmo. E aí a gente vai encerrar tentando responder, ou lhe ajudar a responder. Nós perguntamos assim, podemos celebrar em meio ao caos? E aí, eu acredito que durante essa manhã você entendeu, se é que você já não sabia,
que você pode sim celebrar em meio ao caos. Na verdade, o caos ele é para você. Para Deus nada mudou. Todas as coisas estão diante dele e sob o seu domínio. Então você pode celebrar em meio ao caos. É só você lembrar que o caos é seu. A providência é dele. A outra pergunta era: a nossa celebração pode testificar acerca da confiança que temos em Deus? Sim. Todos os dias. Não precisa você dizer versículos no seu trabalho. Não precisa você dizer a todas as pessoas que você é crente. Não precisa que você saia lutando para mostrar ao mundo que Deus se move na sua vida. Basta que ao abrir e fechar dos seus lábios, basta que as suas decisões, basta que as suas atitudes reflitam a alegria que você sente por entender que é um filho amado do Deus que pode todas as coisas. E a última pergunta foi: quando foi o nosso último ato de celebração? Eu queria que você ficasse de pé nessa hora, a gente já vai encerrar. A gente vai cantar um louvor para encerrar. E a última pergunta foi: quando foi o nosso último ato de celebração? Repare que eu não estou perguntando a você aqui qual foi a última vez que você cantou. Nem estou perguntando a você aqui qual foi a última vez que você orou. Nem estou dizendo muito menos aqui qual foi a última vez que você celebrou aí com a canção. Eu estou perguntando qual foi, com base em tudo que a gente já viu hoje, qual foi a última vez que o Espírito Santo se moveu aí dentro do seu ser. E você, ou levantando as mãos e adorando ao Senhor em voz alta, com cânticos, ou timidamente, só para você, parou e celebrou a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa, e por tudo que Ele ainda fará, que é a nossa esperança. Essa é a nossa última pergunta, e para ela eu não tenho resposta, porque ela é totalmente individual. Ela é só você. Ela é para você. E aí eu não posso nem dizer que ela é para você e Deus, porque ela é uma responsabilidade nossa. Ela é uma responsabilidade sua. Mas eu quero terminar dizendo que você tem uma boa semana de celebração ao Senhor. Que dia após dia você possa erguer as suas mãos e agradecer ao Senhor pelo que Ele é. E não espera para amanhã não. Você tem a oportunidade agora de celebrar o Senhor. Que Deus abençoe a cada um.